Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também a boa tarde a quem nos vai ver, porque nós estamos a fazer gravação já desde domingo, que não temos internet suficiente para fazer os diretos. Não percebemos porquê. Portanto, pedimos desculpa às pessoas, mas estivemos a funcionar bem durante o ano todo e de um momento para o outro não percebemos, mas pensamos que não é só nós, que é um pouco em Kingston e a companhia que nos está a fornecer a internet desde domingo passado até hoje, pelo menos até hoje. Hoje de manhã estava um bocadinho melhor, mas não temos tido internet suficiente para fazer os diretos. Pedimos desculpa. E hoje vamos fazer mais uma vez o vídeo. E nesta Eucaristia vamos rezar por Olívia Oliveira, Manuel Augusto Medeiros e Maria Adelaide Valente. E vamos celebrar a nossa Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E hoje celebramos um santo que não é muito conhecido, Santo Ardilião, um nome que se perdeu ao longo dos tempos, mártir e ator. A sua profissão era ser ator, portanto, e foi chamado a ser mártir. E nós, sobre a pedra d'ara que temos sobre o altar, contém relíquias dos mártires. E a partir do Concílio Vaticano II, dos santos, mas até o Concílio Vaticano II, até 1962, 63, era sempre de mártires. E então vamos entrar no nosso coração para pensar nas nossas faltas e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos saduceus, enfurecidos contra os apóstolos, mandaram-nos prender e meteram-nos na cadeia pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide apresentar-vos no templo, anunciarem ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Entretanto, chegou o sumo sacerdote com o seu grupo. Convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos à cadeia.
Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram para avisarem. Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta. Abrimos-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, veio alguém comunicar-lhes: os homens que metestes na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então o comandante do templo foi lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinham receio de serem apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 3, versículos 16 a 21, o Evangelho fala-nos ao contrário que nós muitas vezes pensamos. Nós muitas vezes pensamos que Jesus veio ao mundo para nos condenar. E Jesus diz no Evangelho, não veio ao mundo para condenar as nossas más ações,
justamente veio para nos ajudar a não cometê-las. Portanto, Jesus não veio para nos condenar, nem nos quer condenar, porque olha para nós com amor. Quer é que nós nos convertamos, mudamos de atitude e deixemos de praticar más ações. Portanto, Ele não veio para condenar as nossas más ações, veio para nos transformar, para nos modificar. A salvação de Jesus implica acolhimento, que nós o acolhamos a sua palavra, não o rejeitemos. Temos que aceitar a sua palavra. No Evangelho de hoje, mais uma vez Jesus afirma: Ele não nos vem condenar. Antes, pelo contrário, somos nós que nos condenamos ao não acreditar nas suas palavras. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. Portanto, nós é que nos condenamos, porque não aceitamos a palavra de Deus, não aceitamos que ela modifique a nossa vida. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Portanto, Jesus não anda à caça de más obras, ou como o papel de polícia, a ver quando é que infringimos a lei. Não é isso. Jesus veio nos chamar para o bem. Jesus veio chamar para que nós, cada um de nós, adira à luz que é Ele. Quem rejeita a luz vive nas trevas e é condenado pelas suas próprias obras. Quem não crê em Jesus e dele não se aproxima, rejeita a luz e tem medo da verdade que seja revelada, porque as suas ações são más. A liturgia desta quarta-feira, da segunda semana da Páscoa, fala-nos de dois temas. O primeiro diz respeito ao amor. A motivação que faz com que Deus envie o seu Filho ao mundo é o amor. Ele tem amor pelos homens, de ontem e de hoje. Deus é um Deus que ama o homem, que quer relacionar-se com Ele, ser o único Senhor e Salvador. A humanidade, antes perdida em si mesma, encontra em Deus o seu acto de rebaixar-se, o fim último pelo qual foi criado, para amar. O homem foi criado pelo amor e por amor. E Jesus veio chamar-nos para este mundo do amor. Agora, pertence-nos a nós aceitar isto ou não. Não é a condenação. Jesus não anda à procura de nos condenar. Jesus Cristo veio chamar-nos para o amor. E o segundo aspecto, Jesus veio nos chamar para a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do pecado e da morte. A luz de Jesus alumia e torna mais claras as nossas ações. Por isso, não poucas vezes preferimos andar no meio das trevas. É mais difícil de ser reconhecido e, portanto, julgado e condenado. Nós, em vez de analisarmos as nossas ações e em vez de queremos mudar de vida, de atitudes, de palavras e de gestos, não, temos medo da condenação. E andamos ao esconde-esconde, a ver onde é que nos escondemos de Deus, onde é que Deus não vê. Não, Jesus, o Filho de Deus, veio chamar-te para o amor, para o mundo do amor e para o mundo da luz. Nós hoje celebramos na igreja um santo que não é muito conhecido, São Ardilião, que foi mártir e era ator. E a vida dele fala-nos disto. Fala-nos de aceitar este desafio que Jesus Cristo nos chama. Ardilião era ator, fazia espetáculos, sobretudo a zombar, a ridicularizar os cristãos. Era a vida dele. E num espetáculo, onde correu tudo muito bem, cheio das palmas,
ele vai à frente e diz: eu sou cristão, sou igual àqueles que ridicularizei. Certamente pensava que com um espetáculo tão belo que ia ser perdoado. E logo ali foi levado e foi torturado, foi martirizado e não vacilou um pé. E nós, a Igreja, somos como esta gente. Nas atas dos mártires em Roma, desde aquela altura até agora, ninguém sabe explicar porque é que ele fez aquele gesto. Porque é que ele, sendo ator, estando a ridicularizar, a humilhar os cristãos, no final do espetáculo avança e diz: eu sou cristão. E eu certamente pensava que com aquele gesto iria parar com o ridículo, com a humilhação de dos cristãos. E nós temos que olhar para estes gestos, porque é preciso aderir ao amor, é preciso aderir à luz e não ter medo da luz. Nós vivemos num tempo, o nosso tempo que nós vivemos é um tempo de medo, de incerteza. A pandemia veio tornar tudo incerto, e hoje temos medo. Há dias, até por causa dessas internets, eu queixei-me e alguém me respondeu-me a dizer: não tem noção. E isto, nós vivemos num tempo em que se está a tirar a palavra a muita gente. Todos os dias se ouve dizer que este foi calado, aquele foi calado, aquele foi silenciado. Eu, por exemplo, com a minha educação, com a minha formação, com os anos que tenho, quando é verdade, quando é bem, porquê é que não sabe falar nisso? Ninguém deve ter medo da verdade e do bem. Porquê é que se manda calar alguém? Na internet, aqui e acolá, a maioria das pessoas não se tem apercebido, mas em alguns casos é com dor. Por exemplo, latinos que vivem aqui nos Estados Unidos, de Cuba, da Venezuela, que diziam algumas verdades, pura e simplesmente desaparecem, não podem falar mais. Mas a nós, tudo começa por aqui, por o mandar calar. É por aqui que começa tudo. Silenciar, tirar a voz àquele, calá-lo, mandá-lo calar. As perseguições na Igreja começaram todas por aqui. Mandar calar. E a mim há dias não tem noção. Isto é uma expressão vaga. Não cabe aqui. Não tem noção de quê? Está tontinho? Não tem noção da realidade? Não tem noção das leis? Não tem noção do mundo de hoje? Do que é que eu não tenho noção? E certamente vós já fizeste esta expressão. E é por aqui que começa. Não tem noção. Mas não tem noção de quê? Do que está na tua cabeça. Não tem noção da tua cultura, daquilo que tu pensas. Mas aquilo que nós, como cristãos, ao celebrar os mártires e sobretudo este desafio de Deus, de Jesus Cristo, para o amor e para o bem, nós temos que nos ir preparando e sobretudo saber que todas as perseguições em todas as épocas da história começaram por chamar os outros tontinhos, deficientes, não sabem o que dizem, não sabem do que se referem, não têm noção das leis, não têm noção da realidade, vivem num mundo abstrato. Este mundo aqui é esta realidade. E nós sabemos de onde é que vem o nosso desafio. Vem de Deus, vem de Jesus Cristo. E que me importa a mim das noções que definam a cabeça de A, B ou C? Aquilo que me deve importar é o desafio que Deus me coloca para o amor e para o bem. Agora as noções, nós vemos aí tantas leis, eu posso nem sequer saber das leis. Mas por quem foram feitas as leis? Qual é o critério das leis? Nós sabemos que tantas leis são feitas por interesses. São grupos que entram e são leis, não são justas, não são a favor do povo. Não têm noção. Nós muitas vezes,
como cristãos, vacilamos, temos que ter noção que somos filhos de Deus. Temos que ter noção que somos amados por Deus. Temos que ter noção que Deus enviou o seu Filho para nos convidar para viver no seu reino de amor e de paz e de luz. Disto temos noção. Agora tudo o resto é modificável. Tudo o resto é transformável. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que este gesto de São Ardilião, tão simples, um homem que toda a gente pensava que era inimigo dos cristãos, e como é que Deus entrou naquele coração e lhe deu aquela coragem para enfrentar uma assembleia de gente que estavam todos satisfeitos enquanto estavam a humilhar os cristãos. Um ator, mas estava a desempenhar um papel, não era verdadeiro, era cristão no coração e ator na peça. E nós hoje vemos muita gente que é ator na vida e anticristo, ou melhor, é cristão um bocado como nas peças, e é aqui que está o contrário deste santo de hoje. Ele era cristão no coração e era ator na vida. E nós muitas vezes parecemos atores na vida, parecemos cristãos na vida, mas somos pagãos no coração. E é este exemplo que nós temos que colher, porque a Santo Ardilião era cristão no coração e ator na vida. E muita gente que hoje vemos são cristãos na vida e atores no coração. Não é verdade o que está no seu coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a oposição que Jesus sofreu na vida veio a cair também sobre os apóstolos e a Igreja. Peçamos a graça de ser fortes como eles e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Igreja que são presos, pelos cristãos desaparecidos das famílias e pelos que não podem exprimir a sua fé, oremos. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal, seja a quem for, e pelos que lutam contra os muros da mentira, oremos. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a conhecê-lo, e pelos adultos que nele creem e o adoram, oremos. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência, e pelos que não cedem às ameaças dos tiranos, oremos. Pelos fiéis que frequentam esta Igreja, pelos que creem em Jesus, o dom do Pai, e pelos que o seguem como a luz do mundo, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Olívia Oliveira, Manuel Augusto Medeiros, Maria Adelaide Valente, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos.
Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes vindos mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite. Amanhã teremos o funeral às 11 horas e depois à noite a adoração do Santíssimo Sacramento e o terço também à noite. Hoje o terço será com os nossos irmãos Naito Colombos e será transmitido depois numa gravação, porque a internet está... não sabemos o que se passa. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.